A polícia encontrou o corpo, mas não era humano. Era por volta de 3h45 da manhã quando o rádio da viatura soltou um chiado que fez o silêncio da madrugada se arrepiar. O chamado dizia que vizinhos ouviram barulhos de algo, ou alguém, cavando no quintal de uma casa abandonada no Jardim Esmeralda, periferia de Limeira, interior de São Paulo. Fomos eu e o Leandro, meu parceiro de ronda. Quando chegamos lá, o portão estava escancarado, como se tivesse sido arrombado de dentro para fora. O mato alto parecia ter crescido em uma noite. A casa cheirava a ferro, incenso e carne crua. No fundo do terreno, tinha uma cova rasa, recém-fechada. Quando desenterramos, encontramos o corpo. Mas o que estava lá não era humano. Era como se tivesse sido moldado com partes de gente, de bicho, de alguma coisa que não existe, mas nos olhava. Meu nome é Júlio César Ferreira. Tenho 34 anos. Sou policial militar há 12 e, sinceramente, já vi mais do que devia. Morte por desespero, por ódio, por fome, por dívida. Coisa que te ensina a dormir com a TV ligada só para não ouvir os próprios pensamentos. Nunca fui de fazer terapia. Sempre achei que guardar as coisas era mais fácil do que revirar. Mas tem dor que apodrece por dentro. Moro sozinho desde que a Vanessa me deixou. Isso faz quase 2 anos, depois do que aconteceu com a nossa filha, a Isadora. Eu evito falar o nome, dói menos. Antes disso, a gente era o tipo de casal que briga por besteira, mas se ama de verdade. Aquela família simples, com o sonho de trocar o carro, de fazer churrasco na laje. A Isa tinha 7 anos, cabelinho cacheado, voz fina e um jeitinho de perguntar as coisas que fazia você se ajoelhar para responder. Aconteceu em uma quarta-feira. Eu estava de plantão e a Isa ficou em casa com a mãe. Segundo a Vanessa, ela acordou reclamando de uma dor no peito. Passaram a manhã toda no próximo posto de saúde e ninguém soube explicar. Disseram que era emocional. Mandaram voltar para casa. De madrugada, ela teve uma parada cardíaca. Quando cheguei, os bombeiros já estavam indo embora. A maca estava vazia. Ela já tinha sido levada. Mas o quarto ainda estava cheio da presença dela. O abajur ligado, o bichinho de pelúcia caído no canto, o som do ventilador girando devagar, como se não quisesse incomodar. A culpa me come vivo desde então. Depois disso, pedi transferência. Não aguentava mais passar em frente àquela escola, ver a pracinha onde ela brincava. Mudei para o Jardim Vista Verde, bairro afastado do centro de Limeira, onde o mato cresce rápido e a internet mal carrega um vídeo. Comprei a casa por preço de banana, quase um presente. O dono anterior se matou, enforcado no banheiro social. Achei que fosse conversa de corretor querendo esconder infiltração ou problema de fossa, mas desde o primeiro dia, alguma coisa me incomodava. A campainha tocava sozinha, sempre por volta de 3 da manhã. Achei que fosse curto. Troquei a fiação inteira. Continuou. Cachorros latiam olhando para o meu portão, mas quando saía, não tinha nada. Uma noite deixei a luz do corredor apagada e fui escovar os dentes. Juro que vi um vulto parado na porta do meu quarto pelo reflexo do espelho. Quando virei, não tinha mais nada, mas a porta estava entreaberta e eu tinha certeza de que tinha deixado fechada. Comecei a fazer plantão dobrado, qualquer desculpa para não ficar em casa. Leandro, meu parceiro, percebia. Um moleque bom, novo, recém-casado, com aquele brilho no olho que a gente só tem antes de ver demais. Ele dizia que meu rosto mudava toda vez que recebia ligação de serviço. Como se fosse alívio, não cansaço. Mas a verdade é que eu não queria dormir, porque toda vez que fechava os olhos, eu ouvia o choro da Isadora, mesmo sabendo que ela não estava mais aqui. Uma noite, voltando do plantão, encontrei a porta dos fundos entreaberta. Pensei em roubo. Armei a pistola, chequei cômodo por cômodo. Nada. Tudo no lugar. Mas no quintal, o balanço velho que encontrei pendurado no limoeiro estava se movendo. De leve, como se alguém tivesse acabado de sair dele. E ali no chão, perto da terra batida, vi pegadas pequenas. Pé descalço, infantil. E eu sei que não era da Isa, porque ela não está mais aqui, mas era exatamente do mesmo tamanho.
Da mesma forma, aquilo me congelou. Na semana seguinte, fui até a casa da mãe do antigo dono, Dona Ruth. O corretor tinha me dado o contato por insistência. Ela morava no bairro do Mercedo Velho, numa casa com santos e velas em todos os cômodos. Me recebeu com um olhar vazio, como quem já viu demais. Disse que o filho, o Cláudio, não era violento, mas depois que voltou de uma viagem para a Bahia, não era mais o mesmo. Disse que ele falava com uma menina, que ficava noites inteiras cochichando com ela, que chegou a cavar buracos no quintal, dizendo que precisava enterrar o que não devia ter voltado. Perguntei se a senhora achava que ele era louco. Ela disse que não. Disse que ele trouxe coisa que não se traz, que mexeu com terreiro errado, com gente que abre caminho onde não devia. Eu saí de lá com um peso no peito. Aquilo tudo começava a parecer pessoal. E naquela mesma noite, ela apareceu de novo. Estava deitado, cochilando no sofá, quando senti o cheiro de lavanda. O mesmo cheiro do shampoo da Isadora. Abri os olhos, e ela estava parada ali, no corredor. De camisola branca, o cabelo grudado no rosto, e o sorriso, aquele sorriso que só ela fazia. Corri, mas quando alcancei, não tinha mais nada. Só a porta do quintal aberta, e o som do balanço se movendo, bem devagar. Começou com um som, um estalo seco, como madeira rachando. Eram 2h53 da manhã. Não estava dormindo. Eu tinha pegado o hábito de ficar na varanda fumando, mesmo sem ter vício. Só pelo silêncio. Só para fingir que eu controlava alguma coisa. O estalo veio do fundo da casa, na direção do limoeiro. Aquele maldito balanço. Levantei devagar, pistola no coldre, lanterna na mão. Caminhei pelo corredor escuro. Não liguei a luz. Algo dentro de mim dizia que se eu ligasse, estragaria tudo, ou revelaria algo que não estava pronto para ver. Cheguei na porta de vidro e parei. A cortina estava meio aberta. E ali, no breu do quintal, vi algo. Um vulto abaixado, como se cavasse o chão. A terra subia em montinhos. Mas o que mais me paralisou foi o som. Não era o som da pá. Era um som úmido, arrastado, como unhas abrindo carne viva. E tinha um chiado baixo, quase como uma prece sendo sussurrada. Mas ao contrário. Quando abri a porta e apontei a lanterna, não tinha ninguém. Só a terra revolvida e uma pequena cova, recém-fechada, do lado do limoeiro. Voltei para dentro com os pelos do braço em pé e o estômago revirando. Tranquei todas as portas. Me tranquei no banheiro. Sentei no chão gelado e fiquei olhando meu reflexo no espelho até o sol nascer. No dia seguinte, fui até o cemitério municipal. Falei com o zelador, seu Alcir. Homem velho com o olhar de quem já viu muito e conta pouco. Perguntei se alguém tinha enterrado uma criança nos últimos meses, ali nas redondezas. Ele me encarou com um cigarro apagado na boca, depois fez um gesto com a cabeça e disse: "Criança? Só uma. 2 semanas atrás. Menina. A avó dela que tratou de tudo. Pai sumido, mãe morreu no parto. Moravam aqui perto. Jardim Esmeralda." Aquilo me deu um calafrio. O Jardim Esmeralda ficava a menos de 3 quadras da minha casa. Perguntei o nome da avó. Ele disse: "Dona Áurea." Nunca ouvi falar. Mas a imagem da menina enterrada 2 semanas antes grudou na minha cabeça. Voltei para casa. Entrei no quintal com uma pá. Escavei o buraco que tinha visto à noite. A terra estava fofa. Algo tinha sido desenterrado, ou colocado ali recentemente. Cavei uns 50 centímetros e encontrei uma boneca. Branca, de pano, costurada à mão. Os olhos eram botões, mas um deles tinha sido arrancado. No lugar, alguém tinha costurado uma pedra preta, áspera, que doía de olhar. Levei a boneca até dentro. Coloquei em cima da pia, como se fosse uma evidência de cena de crime. Pensei em levar para o quartel, mas sabia o que iam dizer. Sabia o que iam pensar. Que eu estava surtando. Que era o luto. Que eu precisava de ajuda. Então deixei lá. E fui trabalhar. Naquela noite, o Leandro comentou que eu estava mais pálido que o normal. Disse que eu parecia ter visto assombração. Ri. Falei que era só falta de sono. Mas ele insistiu. Me contou de um parente dele,
o tio Marcelo, que teve uma experiência parecida. Começou a ver uma menina depois que se mudou. Uma menina que não existia, mas que deixava brinquedos espalhados, pegadas no banheiro, e às vezes chorava à noite. E como isso terminou? Perguntei, tentando soar cético. Leandro ficou em silêncio por um momento. Depois disse: ele se matou, no quintal. Senti o sangue sumir do rosto. Perguntei onde isso foi. Ele respondeu: Jardim Vista Verde. Por quê? Demorei para reagir. O nome me atravessou. Aquilo era coincidência demais. Comecei a achar que tinha alguma coisa errada com aquele lugar, ou com a casa, ou comigo. De volta ao plantão, peguei os registros antigos da região. Mapeei casos de desaparecimento, mortes inexplicáveis, suicídios. Havia um padrão. Sempre à noite, sempre nos fundos das casas, sempre em bairros esquecidos, onde o mato engole as calçadas e o silêncio é denso demais para ser natural. No dia seguinte, a boneca não estava mais na pia. Estava no sofá, sentada, virada para o corredor. E do lado dela, havia pegadas pequenas, molhadas, indo da porta dos fundos até ali. E nenhuma marca de saída. Eu não contei para ninguém sobre a boneca. Nem para o Leandro, nem para Vanessa, com quem eu ainda trocava mensagens de vez em quando, por pura saudade ou desespero. Enterrei de novo o pano maldito no quintal, agora mais fundo. Bebi 2 doses de cachaça e fiquei sentado na cozinha com todas as luzes acesas. A TV ligada em um canal qualquer, só para preencher o vazio. Mas nada adiantava. O ar estava pesado. Dava para sentir a pressão no ouvido, como se a casa estivesse afundando devagar. Naquela madrugada tive o primeiro sonho. Estava no quarto da Isa, como era antes. Rosa claro, papel de parede com nuvens e adesivos de unicórnio. Mas o quarto estava deformado, escuro, úmido. A parede parecia respirar. Havia um espelho em frente à cama, que nunca existiu ali. E nesse espelho, eu vi meu reflexo. Mas era ela quem olhava de volta. Isadora, magra demais, os olhos fundos, como se o tempo tivesse passado errado. Ela sussurrou alguma coisa, mas a voz dela saía como um eco afogado. Acordei com o gosto de terra na boca e a garganta arranhando, como se eu tivesse engolido areia. Durante o dia, tentei ignorar. Voltei à rotina, patrulhamento, ocorrências pequenas. Mas tudo parecia estranho. Um menino na rua me encarou por tempo demais. Uma senhora me parou no centro e perguntou se eu estava carregando algo que não era meu. Fiquei paralisado. Ela me entregou uma medalhinha de São Bento e saiu andando, como se tivesse esquecido da conversa. Aos poucos as coisas começaram a aparecer fora do lugar. Portas destrancadas. O rádio da viatura chiando só quando eu estava presente. Um espelho do banheiro estilhaçado, mas sem sinal de impacto. Peguei a mania de fotografar tudo com o celular, para provar a mim mesmo que não estava ficando louco. Mas as fotos estavam borradas. Sempre. Como se algo nelas estivesse em movimento. Mesmo depois de tiradas. O ponto de virada aconteceu numa sexta. Cheguei em casa depois do plantão e percebi um cheiro forte, ácido, algo entre enxofre e carne podre. Segui o cheiro até o quarto da Isa. A porta estava fechada. Eu não tinha coragem de abrir desde que ela morreu. A chave ainda estava na minha carteira junto com uma foto nossa no Parque do Taquaral. Destranquei. O quarto estava intacto, como se ninguém tivesse entrado ali em anos. Mas no centro do tapete havia um círculo queimado no carpete. Não era chamuscado. Era negro, profundo, como se o próprio chão tivesse apodrecido. E em volta dele, vários símbolos riscados com algo que parecia giz vermelho. Só que não era giz. Era espesso, escuro, irregular. Tinha cheiro de sangue velho. Eu caí de joelhos. O coração disparado, as mãos tremendo. Tentei limpar. Raspei o chão, mas não saía. Liguei pro Leandro. Não contei tudo. Disse apenas que precisava de ajuda. Quando ele chegou, 20 minutos depois, tudo tinha sumido. O chão estava limpo. O cheiro também. E no lugar onde o círculo estava, havia apenas uma flor. Uma única flor do campo, seca, virada para cima.
Ele me olhou como se eu tivesse inventado tudo. E eu não conseguia culpá-lo. Comecei a achar que talvez fosse mesmo minha mente. Talvez eu nunca tenha lidado com a perda da Isa. Talvez a casa só estivesse refletindo o que já estava torto em mim. Mas naquela noite, algo se confirmou. Estava dormindo no sofá, novamente. Acordei com o som de uma voz baixa, infantil, cantando uma música antiga. Era uma cantiga de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A voz vinha do corredor. Me levantei devagar. E quando me aproximei, vi. A luz do quarto da Isa estava acesa. E dentro dele havia uma figura, pequena, com o rosto coberto pelo cabelo, rodopiando, como se dançasse sozinha no escuro. Os pés descalços sujavam o chão com marcas de terra. O vestido branco arrastava pelo chão. Dei um passo e ela parou de girar. Pai, disse. Mas a voz não era da minha filha. Era uma voz distorcida, profunda demais, como se algo antigo estivesse fingindo ser criança. A luz piscou, a porta bateu e tudo voltou ao silêncio. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Não era mais medo, era raiva. Raiva de estar sendo testado, de estar sendo manipulado por uma coisa que usava o rosto da minha filha. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E principalmente por quê. Porque tudo aquilo parecia não só sobrenatural, mas pessoal. Como se tivesse sido feito sob medida para mim. Voltei à casa da Dona Ruth, a mãe do antigo dono. Cheguei sem avisar. Ela abriu a porta com a expressão carregada, como se soubesse que eu voltaria. Disse apenas, "Você já viu, né?" Eu confirmei com um gesto e ela me deixou entrar. A sala tinha cheiro de vela apagada e chá de erva doce. O ventilador de teto girava devagar. Ela apontou para uma cômoda antiga, cheia de retratos. Pegou um álbum empoeirado e começou a folhear. Parou em uma página onde havia uma foto do filho, Cláudio, segurando uma menina no colo. Não era a Isadora, mas havia algo nela que me gelou. O olhar vazio, a expressão parada, como se não fosse realmente uma criança. Essa é a Milena. Nunca existiu de verdade, disse a velha, sem me olhar. Meu filho começou a vê-la depois de visitar um sítio em Maraú, na Bahia. Foi fazer um serviço de segurança particular, mas voltou. Estranho. Dizia que a menina seguia ele, que entrava nos sonhos, que pedia para morar com ele. Eu engoli seco. Ela continuou. Ele me disse que fez uma entrega errada, que mexeu com um despacho que não era dele, coisa de encruzilhada. Ele nem sabia o que era, só pegou e jogou fora. 3 dias depois, começou a ver a menina. Dona Ruth se levantou e foi até o quarto. Voltou com uma caixa pequena, de madeira escura, cheia de objetos embolorados. Um pente antigo, uma fita azul, um pedaço de pano manchado e uma boneca. A mesma, idêntica à que eu desenterrei. Ele dizia que a boneca era o corpo dela, que enquanto ela estivesse por perto, ela teria onde voltar. Tentou queimar, enterrar, jogar no rio, mas ela sempre voltava, sempre no sofá, sempre olhando para ele. Minhas mãos suavam. O nó na garganta parecia apertar mais a cada palavra. Perguntei se ele teve algum surto, se foi internado. Ele se enforcou no banheiro da casa que agora é sua. Ela disse, mas antes disso, me deixou um caderno, um diário. Tá aí na caixa. Peguei o caderno com cuidado. Estava sujo, a capa desbotada, mas as páginas estavam intactas. Escreviam com pressa, em letras trêmulas. As primeiras eram relatos confusos. Ela está aqui. Não dorme. Fica no quarto. Mas conforme avançava, os textos ganhavam detalhes. Ele descrevia sonhos idênticos aos meus. A menina dançando, o espelho, a voz distorcida. Na última página, uma única frase. Ela quer nascer de novo. Voltei para casa carregando a caixa como se fosse uma bomba relógio. Tranquei tudo, liguei todas as luzes. Me sentei no chão do quarto da Isa com o caderno aberto no colo. E ali, entre rabiscos e frases cortadas, encontrei algo mais. Um nome, Pai Adriano, e um endereço escrito à mão. Rua dos Guaianazes, 78, Distrito de Barreirinha. No dia seguinte, pedi folga e fui até lá. O lugar era um terreiro discreto, escondido no meio de árvores, sem placas ou identificação.
Uma senhora de turbante lilás me recebeu, olhou para mim e apenas disse: "Você está carregando ela." Não perguntei como ela sabia. Não dava mais para fingir que tudo era coincidência. Entrei. As paredes estavam cobertas de panos brancos. O cheiro de defumação e ervas era forte, mas não desagradável. Pai Adriano me recebeu com uma calma que me desarmou. Um homem de uns 50 e poucos anos, com um olhar profundo e mãos que tremiam de leve, como se fossem tocadas por outra coisa. Mostrei a boneca, o diário. Contei o que vi, o que ouvi, o que sonhei. Ele me ouviu sem interromper. Depois disse: "Ela não é um espírito comum, é um fragmento, uma sobra. Quando alguém interrompe um ritual, seja por ignorância ou desrespeito, às vezes o que fica não é um espírito, mas um desejo, uma vontade viva, algo que quer continuar. Ela não quer matar, ela quer voltar, quer corpo, quer casa, quer pai." "Mas por que eu?" Pai Adriano olhou direto nos meus olhos. "Porque você perdeu uma filha e está disposto a abrir espaço para outra, mesmo sem perceber." Engoli em seco. Não consegui responder. Ele então me entregou um saquinho de pano com ervas e disse para manter comigo. "Ela não gosta disso, vai recuar." E completou: "Mas não enterre a boneca de novo. E pelo amor que você ainda tem pela sua filha, não fale com ela se ela aparecer de novo. Por mais que ela peça, por mais que ela chore." Voltei para casa com o mundo girando. E naquela noite, quando fechei os olhos, ouvi a voz dela, da Isadora: "Pai, por que você não me responde mais?" Mas eu fiquei em silêncio. E o silêncio doeu mais do que qualquer grito. O silêncio não adiantou. Achei que ignorar fosse uma forma de resistência. Que guardar o saquinho com ervas, deixar luzes acesas, evitar falar em voz alta, me protegeria. Mas o que veio depois não foi ameaça. Foi invasão. No terceiro dia após visitar Pai Adriano, a boneca apareceu novamente. No banco de trás da viatura. Eu e o Leandro estávamos saindo de uma ocorrência na Vila Labac, uma briga familiar com desfecho sangrento. Quando ele olhou pelo retrovisor e disse: "Júlio, que porra é essa atrás de você?" Olhei devagar. A boneca, suja de barro. O botão no lugar do olho, agora pendurado por uma linha quase rompida. Peguei ela com a mão coberta pela jaqueta, joguei pela janela da viatura em movimento. Leandro gritou, quase freou. Eu só disse: "Continua." Ele não perguntou mais nada naquela noite. Cheguei em casa e encontrei minha porta da frente aberta, arrombada por dentro. A maçaneta ainda oscilava, como se alguém tivesse acabado de sair. Não entrei. Fiquei ali fora por minutos, apenas ouvindo, até perceber que não havia som algum. Nem grilos, nem vento, nem meus próprios passos, como se o tempo estivesse suspenso. Entrei com a arma em punho. A casa estava intacta. Nada roubado, nada fora do lugar. Mas a TV estava ligada. Tela azul. E o controle remoto. Não tinha pilha. Quando desliguei, percebi algo na parede da sala, riscado com carvão ou fuligem. Um símbolo. Um círculo cortado por 3 linhas verticais. E abaixo dele, a mesma frase do diário de Cláudio: "Ela quer nascer de novo." A partir daquela noite, o tempo deixou de fazer sentido. Os dias se embaralhavam. A comida estragava em horas. As luzes piscavam só quando eu estava sozinho. E o som começou. Gravações antigas da Isa, vídeos no celular, áudios salvos por nostalgia, passaram a tocar sozinhos, mas distorcidos. As palavras dela saíam lentas, arrastadas, como se algo estivesse aprendendo a imitá-la. Enviei um dos áudios para um amigo da perícia. Disse que era de um caso antigo, queria saber se podia identificar manipulação. Ele me ligou 3 horas depois. A voz dele tremia. "Júlio, esse áudio tem 3 vozes sobrepostas. A da criança, uma outra que parece feminina, mas grave, e tem uma terceira. É quase imperceptível. Frequência muito baixa, mas está lá, como se algo estivesse repetindo as frases. Sabe quando uma pessoa ensaia como outra fala?
Desliguei sem agradecer. Fui até a igreja do bairro. Fiquei sentado no último banco, em silêncio, por horas. Quando o padre me viu, veio até mim e disse que já tinha ouvido falar de mim. O policial que comprou a casa do Cláudio. Não neguei. Ele fez o sinal da cruz e perguntou se eu acreditava em larvas espirituais. Como assim? Às vezes, quando uma alma tenta reencarnar à força, ela não consegue voltar como gente. Volta como ruído, como rachadura, como presença que engole o lugar. Primeiro o espaço, depois os vivos. Perguntei o que fazer. Ele hesitou. A essa altura, talvez só reste sobreviver. Voltei para casa e me tranquei. Tirei os espelhos. Desliguei a energia. Fiquei no escuro total, tentando fazer silêncio. Mas mesmo assim, ela veio. Senti o colchão afundar ao meu lado. O cheiro de lavanda. A respiração curta. A voz. Pai, tá doendo. Por que você me deixou lá? Por que não abre a porta? Chorei, mas não respondi. Então algo encostou em mim. Gelado, pequeno, como dedos de criança. Quando olhei, vi o rosto dela. Mas não era a Isadora. Era algo com o rosto da Isadora costurado sobre outro rosto maior, escondido. Algo que sorria por baixo. Algo que me conhecia mais do que eu mesmo. Acordei deitado no chão da cozinha, com a porta dos fundos escancarada. A boneca, novamente na pia, mas agora com algo dentro, um dente de leite. Não era da Isa, era meu. Fui ao dentista no mesmo dia, só para confirmar. O dente era meu, de quando criança. Doía só de pensar como aquilo havia voltado. Eu tinha enterrado os dentes num saquinho, como manda a tradição antiga que minha avó seguia, para crescer forte. Enterrava no quintal de casa, no chão da horta. Eu nem lembrava disso. Como aquilo podia estar ali? Naquela tarde fui até a casa da minha mãe. Nunca contei para ela sobre os acontecimentos. Era evangélica fervorosa. Ia dizer que era falta de oração ou castigo por algo que nem eu saberia nomear. Mas foi mesmo assim. Ela estava na cozinha, com as mãos mergulhadas na massa do pão. Quando entrei, olhou para mim e ficou quieta por longos segundos. Depois disse: "A casa pegou em você, né?" Travei. "Que casa?" "Aquela, a do Cláudio." "Eu te avisei, Júlio. Aquilo não era para morar. Era lugar de passagem. Lugar de coisa que ficou presa." Eu não lembrava dela ter me dito nada, mas ela garantiu que sim. Disse que quando eu contei sobre o valor do imóvel, sobre a história do suicídio, ela sentiu um gosto amargo na boca. Lugar barato demais é porque alguém já pagou antes. Sentei à mesa. Contei tudo, pela primeira vez. Desde o início. A boneca, os sonhos, os símbolos, o cheiro, a voz, o espelho, o dente. Ela ouviu tudo em silêncio. E no fim, me perguntou: "Você quer saber a verdade?" "Qual verdade?" Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixinha de sapato velha. Dentro havia uma carta, escrito à mão, papel amarelado. Reconheci a letra. Era do meu pai. "Ele também viu", disse ela, "antes de você nascer. Quando ainda estávamos naquele mesmo terreno, mas morando num barraco de madeira. Ele dizia que uma criança chorava todas as noites no limoeiro e que, certa vez, viu uma mulher enterrando um embrulho lá. Abri a carta. As palavras do meu pai eram desordenadas, como se ele estivesse fugindo do próprio pensamento. Ela volta toda vez. Diz que é filha. Diz que quer corpo. O limoeiro é o portal. Tem algo no chão. Algo que respira. Se eu sumir, não me procure. Queime a casa. Queime o chão. Queime ela." Eu senti o estômago afundar. Aquela casa, aquele terreno, sempre foi o mesmo. A construção mudou, as paredes mudaram, mas o solo, não. O mesmo limoeiro, o mesmo ponto, o mesmo buraco. Voltei para casa como quem volta para uma armadilha. A casa estava em silêncio, mas o relógio digital da cozinha pisava. 3h33. Sempre o mesmo horário. Sempre a hora em que tudo começa. O espelho do banheiro estava trincado. Havia água espalhada pelo corredor.
E as pegadas pequenas, outra vez, me levavam até o quarto da Isa. Entrei. A boneca estava no berço antigo que eu nunca tive coragem de jogar fora. Ao lado dela, um papel rasgado, uma carta, escrita com a letra da Isa. Só que a Isa nunca aprendeu a escrever aquilo. As frases eram complexas, as palavras cheias de raiva. Pai, eu tentei, mas você me enterrou. Você fingiu que eu não estava mais aí. Eu quero voltar. Eu vou voltar. Por você. Com você. Dentro de você. A última frase estava rabiscada com força. A folha rasgada. O berço tremia, de leve, como se algo respirasse ali. E então eu ouvi. A respiração. No meu ouvido. Me virei. O espelho da porta do guarda-roupa refletia algo atrás de mim. Não era a Isa. Era algo alto. Vestido de Isa. Costurado com lembranças. A cabeça da boneca no lugar do rosto. Os braços finos demais. As pernas dobradas como se nunca tivessem aprendido a andar. E mesmo assim, ela sorria. Corri. Saí tropeçando. Peguei o isqueiro, a garrafa de álcool. Joguei tudo no berço, no carpete, nas paredes do quarto. Acendi. O fogo subiu com um rugido. Mas não adiantou. As chamas se apagaram sozinhas. Como se a casa tivesse engolido o fogo. Como se aquilo estivesse me poupando. Como se dissesse, não é hora ainda. E então ouvi novamente. Agora você sabe. Agora, a gente é um só. Desde o incêndio que não queimou, não tentei mais lutar. Não porque aceitei o que estava acontecendo, mas porque entendi que não havia mais como escapar. Aquela presença, aquela coisa, já estava dentro de mim. Dormia comigo. Respirava no mesmo ritmo. Falava comigo em pensamentos que eu não sabia se eram meus ou dela. As madrugadas passaram a ser um borrão. Acordava em cômodos diferentes, com a roupa suja de terra, com a boneca no colo, sem lembrar de ter tocado nela. Uma noite despertei no quintal. Estava nu. Havia marcas no chão. Uma espiral feita com pregos e dentes. Meus dedos estavam cobertos de sangue seco. Um dos meus próprios dentes tinha sido arrancado. Acordei no hospital. Leandro me encontrou no meio da rua, desorientado. Disse que eu repetia. Ela nasceu. Ela nasceu. Ela me usou. Me segurou forte como um irmão faria. Mas no fundo dos olhos dele, vi o medo. Não de mim. Do que me habitava. A junta médica me afastou. Disseram que eu precisava de avaliação psiquiátrica, que talvez fosse estresse pós-traumático, que a perda da minha filha havia aberto um colapso interno. Ninguém, nem mesmo os colegas mais próximos, conseguiu juntar as peças. Ninguém, exceto Vanessa. Ela veio me visitar semanas depois. A primeira coisa que disse foi: "Você está com cheiro de cemitério." Tentei rir. Não consegui. Ela se sentou, segurou minha mão e perguntou: "É ela, não é?" Demorei para responder. Não sei mais quem é. Não sei mais quem sou. Eu também sonhei com ela, quase todas as noites. Mas no meu sonho, ela não era a Isa. Era algo fingindo ser a Isa. Algo que sorria errado. Arregalei os olhos. Eu nunca contei a ela sobre o sorriso. Ela apenas sabia. Quando parei de responder, o sonho mudou. Ela começou a gritar, a bater na porta do quarto, a me chamar com outra voz. E então, parou. Depois que você desapareceu, eu parei de sonhar com ela. Ficamos em silêncio por um tempo. Você acha que ela... Tentei dizer. Júlio me interrompeu. Seja o que for isso, não é nossa filha. Nunca foi. É outra coisa. Usando a dor dela, usando a nossa culpa. Depois disso, ela se despediu. Disse que não voltaria mais. Que precisava se proteger. E eu entendi. Voltei para casa pela última vez. As janelas estavam todas fechadas. O ar parado. Nenhum som. Nenhum movimento. No corredor, os quadros estavam virados para a parede. O espelho do banheiro coberto por um pano vermelho. A luz da cozinha piscava em sequência. 3 vezes. Pausa. 3 vezes. Pausa. No chão da sala havia um berço. Não o da Isa. Um berço de madeira escura, antigo, carcomido por cupins. Dentro dele a boneca.
agora com todos os dentes da minha infância costurados no lugar dos olhos, a boca aberta com linha preta, o corpo costurado com pedaços de pano que reconheci como roupas minhas. E no centro do peito algo pulsava, algo que não devia estar vivo, mas estava. Toquei, e ela abriu os olhos, não os da boneca, os meus. Vi a mim mesmo, encolhido, olhando de dentro, como se eu fosse agora o passageiro, como se a casa, a entidade, o mal, tivesse finalmente me costurado por dentro. Acordei dias depois no hospital psiquiátrico estadual. Disseram que fui encontrado enterrando algo no quintal de um vizinho. Repetia em voz baixa: "Não vai nascer, não vai nascer." O vizinho viu quando fui cavar. Achou que fosse roubo. Me denunciou. Hoje estou medicado, monitorado. A psicóloga diz que preciso de tempo, que a dor da perda da Isa criou um trauma profundo, que tudo isso, a boneca, a casa, os sonhos, são manifestações do luto. Mas ela não viu o que eu vi, não ouviu o que eu ouço todas as madrugadas. 3h33 da manhã. A voz dela volta: "Pai, você me enterrou viva. E agora, não importa onde eu esteja, porque ela está aqui também, dentro, esperando o momento certo, para nascer, de novo." Fade to black. Silêncio prolongado. Som de respiração infantil bem próxima do microfone. Voz sussurrada: "Posso nascer agora?" Fui liberado do hospital depois de 7 meses. Laudo fechado. Surto psicótico com dissociação. Sem risco iminente. Estava lúcido, diziam. Estável. Recomendação de acompanhamento ambulatorial, medicação controlada e retorno gradual à vida social. Mas não existe volta ao que não existe mais. A casa ficou fechada por ordem judicial. Os vizinhos disseram que ouviram barulhos mesmo com o imóvel lacrado. Risos finos, cantigas de ninar, vultos nas janelas. Um grupo espiritual foi até lá. Disseram que sentiram um frio que não vinha do tempo. Uma mulher da equipe desmaiou ao pisar no quintal. Mas nada disso apareceu no laudo. Na documentação oficial, a casa foi interditada por instabilidade estrutural. Risco de desabamento. Fizeram parecer normal, seguro, razoável. Voltei a morar num apartamento pequeno na Vila Camargo. Quarto e sala. Paredes brancas, sem quadros, sem espelhos. As luzes sempre acesas. Dormia pouco, me alimentava mal. E com o tempo comecei a escrever. Primeiro para mim, depois, sem saber para quem. Comecei a registrar o que lembrava, o que vivi, o que talvez tenha imaginado. Embora até hoje eu tenha dificuldade de chamar de alucinação algo que deixou marcas físicas. Dentes faltando, cicatrizes nos braços, a voz da Isa ainda presente no meu ouvido, mas mudada. Como se cada vez mais ela fosse menos minha filha e mais outra coisa. Publiquei o relato em um blog anônimo. No início ninguém deu atenção, mas um dia recebi um e-mail. Eu vi a mesma boneca, em Itanhaém. Meu irmão morreu depois que trouxe ela da casa de praia. A boneca aparecia no berço do filho dele e sumia depois, até o bebê ficar doente, até ele parar de chorar. Outro e-mail de uma mulher em Itabira. Meu marido cavou o quintal e achou uma boneca costurada com pele de animal. Uma semana depois, começou a ouvir a voz da irmã morta. Ela também dizia que queria voltar. Mais mensagens chegaram. Gente de outros estados, outras cidades, outros quintais. Todos com a mesma coisa em comum. Uma boneca feita à mão. Um sorriso costurado. E uma frase: "Ela quer nascer de novo." O que quer que seja isso, não era só meu. Nunca foi. Era uma entidade. Não um espírito. Não uma alma. Uma vontade. Uma ideia. Uma fome. Algo que se espalha pela terra como raiz. Algo que dorme sob nossos pés, esperando a brecha certa. O solo certo. A dor certa. Talvez tenha sido enterrada há séculos. Num tempo em que os nomes eram outros. Num tempo em que se fazia pacto com sangue e oferenda. E alguém quebrou esse pacto. Abandonou o que não podia ser deixado. E ela começou a procurar. Por um corpo. Por um pai.
por uma casa. A última gravação que fiz, antes de apagar tudo, foi no celular antigo. Só minha voz no escuro dizendo: eu deixei ela entrar, e agora ela nunca vai sair. Apaguei o vídeo, quebrei o chip, mas ainda escuto, todo dia, no ralo do banheiro, na caixa d'água, no som da parede, a voz da Isa e da outra, misturadas, sussurrando: tá quase, pai, tá quase. Se você ouviu até aqui, cuidado. O que você escutou não é só ficção. Isso se espalha por quem lembra, quem sente, quem se identifica. E agora, ela também conhece você. Se quiser continuar com a gente, se inscreve no canal. A próxima história talvez não seja só uma história. E se por acaso você acordar às 3h33, não abra os olhos. Ela ainda está costurando o corpo.